Olá, eu sou o Guilherme, sou acadêmico do curso de Licenciatura em Matemática da UTF-PR, campus de Pato Branco. Na videoaula de hoje nós resolveremos um exercício que envolve a classificação de um sistema linear. O nosso exercício é o seguinte: discuta o seguinte sistema linear em função do parâmetro A. Então o nosso sistema é ax mais 2y mais z igual a 5, x mais y menos z igual a 2, e 5x mais 5y menos 2z igual a 11. Então, observe que o coeficiente do x na primeira equação vale a, que é o nosso parâmetro aqui que o enunciado nos dá. Então, discutir esse sistema linear aqui em função do parâmetro a significa analisar para quais valores de a o sistema será sistema possível determinado, sistema possível indeterminado ou sistema impossível. Então, o nosso objetivo é classificar esse sistema aqui em função dos valores de a, que o nosso a pode assumir. E no nosso caso aqui, o a ele será um número real. Então, a pertence ao conjunto dos números reais. Então, o que nós faremos é o seguinte: nós manteremos, então, o sistema da forma como ele está, com o a como coeficiente do x, nós escalonaremos esse sistema aqui, e, ao obter a sua forma escalonada, nós então discutiremos esse sistema, classificaremos o sistema em função desse parâmetro a. Então, para o processo de escalonamento desse sistema, nós estaremos trabalhando com a matriz completa associada a esse sistema. Então, nessa matriz, a primeira coluna contém os coeficientes do x, a segunda coluna os de y, a terceira coluna contém os coeficientes de z, e a quarta coluna contém os termos independentes. Então, respeitando a ordem aqui das incógnitas que está apresentada na primeira equação do nosso sistema, x, y e z. Então, o primeiro passo aqui é escolher uma das linhas para fixarmos na primeira posição. Digamos então que nós fixamos essa segunda linha aqui, porque o pivô vai ser 1. Então, nós fixamos ela na primeira posição. Fazemos então uma troca de linhas, da linha 1, da primeira linha com a segunda linha. Então, nós ficaremos com a seguinte matriz. Então, observe que o pivô então da primeira linha é 1, e nós precisamos zerar agora os termos aqui da primeira coluna abaixo desse pivô aqui, que é o a e o 5. Observe que para zerar esse a, nós precisaremos então multiplicar a primeira linha por menos a, então nós precisaremos fazer a operação elementar. Menos a multiplicando a linha 1, somando com a linha 2, substituindo esse resultado no lugar da linha 2. Ao fazer isso, multiplicar por menos a linha 1, então esse a ele vai aparecer em todos os termos da nossa linha. E ao somarmos com a segunda linha, ele também vai aparecer na linha resultante, ele também vai aparecer em todos os termos dessa linha. Então, para evitar isso, nós vamos retirar esse a da primeira coluna. Nós vamos colocar ele lá na terceira coluna, ou seja, nós vamos fazer uma troca aqui na ordem que as incógnitas são apresentadas. Então, aqui nós temos primeiro x, depois y, depois z, e o que nós faremos vai ser trocar o z e o x, a ordem do z e do x. Então, nós teremos z mais 2y mais ax igual a 5. Na segunda equação, menos z mais y mais x igual a 2. Na terceira equação, menos 2z mais 5y mais 5x igual a 11. E uma observação é que, ao fazermos essa troca, então, da ordem em que as incógnitas estão dispostas, nós não teremos as informações do sistema, ou seja, esses dois sistemas possuem o mesmo conjunto de soluções. Eles são sistemas equivalentes. Então, nós aplicaremos o processo de escalonamento nesse sistema para obter a sua forma escalonada. E, ao invés de trabalharmos com o sistema, nós trabalharemos então com a matriz completa associada a esse sistema. Agora, na primeira coluna, nós teremos os coeficientes do z, na segunda coluna, os coeficientes de y, na terceira coluna, os coeficientes de x, e na última coluna, os termos independentes. Então, o primeiro passo no escalonamento é escolher entre a primeira, segunda e terceira linhas, uma delas para fixarmos na primeira posição. Então, como o pivô da primeira linha ele é 1, nós vamos manter essa linha na primeira posição, ou seja, nós vamos fixá-la na primeira posição. Agora, nosso próximo objetivo é zerar, então, o menos 1 e o menos 2, que estão na primeira coluna e abaixo do pivô da primeira linha.
Então, observe que, se nós somarmos a primeira linha com a segunda linha, nós teremos 1 menos 1, que vai dar 0. Portanto, a operação elementar a ser realizada aqui é linha 1 somando com a linha 2, o resultado dessa soma substitui no lugar da linha 2. Então, menos 1 mais 1 é 0, 2 mais 1 é 3, A mais 1 vai ser A mais 1, e 5 mais 2 é 7. Já em relação à terceira linha, se nós multiplicarmos a primeira linha por 2, nós teremos 2 vezes 1, que é 2, que somado com menos 2 é 0. Portanto, a operação elementar a ser realizada aqui é 2 vezes a linha 1, resultado dessa multiplicação soma com a linha 3, o resultado substitui no lugar da linha 3. Então, fazendo um rascunho, 2 vezes a linha 1, isso vai ser 2 vezes 1 é 2, 2 vezes 2, 4, 2 vezes A é 2A, e 2 vezes 5 é 10. Então, agora somando com a linha 3, nós teremos 2 menos 2 é 0, 4 mais 5 é 9, 2A mais 5 é 2A mais 5, e 10 mais 11 é 21. O próximo passo é escolher entre a segunda e terceira linhas uma delas para fixarmos na segunda posição. Então aqui, como o 9 ele é múltiplo do 3, 9 é igual a 3 vezes 3, então nós vamos manter a segunda linha na segunda posição. Ou seja, nós fixaremos a segunda linha na segunda posição. Então, na nossa nova matriz, a primeira linha ela permanece inalterada e a segunda linha, então, vai ser, a segunda linha fixada vai ser 0, 3, A mais 1 e 7. Então, observe que o pivô da primeira linha continua sendo 1 e o pivô da segunda linha, é o 3. Então, o que nós precisamos fazer agora é zerar esse 9. Então, observe que se nós multiplicarmos a segunda linha por menos 3, nós teremos menos 3 vezes 3, que é menos 9, que somado com 9 vai dar 0. Portanto, a operação elementar a ser realizada é menos 3 vezes a linha 2, resultado disso, soma com a linha 3, o resultado dessa soma substitui no lugar da linha 3. Então, fazendo um rascunho, nós teremos menos 3 vezes a linha 2, isso vai ser menos 3 vezes 0 é 0, menos 3 vezes 3 é menos 9, menos 3 vezes A mais 1. Então, menos 3 vezes A mais 1. Aplicando a propriedade distributiva, nós teremos menos 3 vezes A, que é menos 3A, menos 3 vezes 1, que é menos 3. E, por fim, nós teremos menos 3 vezes 7, que é menos 21. Então, somando agora a menos 3 linha 2 com a linha 3, nós teremos 0 mais 0 é 0, e menos 9 mais 9 também é 0. Menos 3A, menos 3 mais 2A mais 5, nós juntamos os termos semelhantes. Então, menos 3A mais 2A é menos A. E menos 3 mais 5 é 2, mais 2. E menos 21 mais 21 é 0. Então, observe nesse ponto que o pivô da primeira linha é 1, o pivô da segunda linha é o 3, e já na terceira linha nós temos o termo, nós temos 0, 0 e menos A mais 2. Se o menos A mais 2 for diferente de 0, nós teremos um pivô. Então, nós teremos um pivô aqui, ele vai estar à direita do pivô da equação da linha de cima, que está à direita do pivô da linha de cima. Portanto, essa matriz está na forma escalonada. Por outro lado, se o menos A mais 2 for 0, ou seja, nós tivermos 0, 0, 0 e 0, então isso vai ser uma linha nula, e ela está abaixo de todas as demais linhas da nossa matriz, portanto, essa matriz ela continua estando na forma escalonada, independentemente do valor real que o A assuma. Então, a partir dessa matriz, nós recuperamos o nosso sistema. Então, nós recuperamos o nosso sistema aqui. Lembrando que na primeira coluna nós temos os coeficientes de z, na segunda os de y, na terceira os de x
e na quarta coluna os coeficientes os termos dependentes. Então, na última coluna, na quarta coluna, nós temos os termos dependentes. Então, nós temos aqui no nosso sistema z mais 2y mais a vezes x igual a 5. Na segunda equação, segunda linha, 0z mais 3y mais a mais 1 vezes x igual a 7. E na última linha, 0z mais 0y menos a mais 2x. Então, menos a mais 2 vezes o x, isso igual a 0. Então, uma vez obtida a forma escalonada desse sistema, nós passaremos então para a etapa da classificação desse sistema aqui. Começando nossa análise pela terceira equação, nós temos menos a mais 2 vezes o x, isso é igual a 0. Então, aqui nós temos dois casos a considerar. O caso em que o menos a mais 2 é diferente de 0 e o caso em que o menos a mais 2 ele é igual a 0. Nessa segunda equação aqui, menos a mais 2 é igual a 0, nós segue-se que o a ele vale 2. Então, o a está negativo, passa para o outro lado da igualdade positivo, nós ficamos com a igual a 2. Então, para que o menos a mais 2 seja igual a 0, nós precisamos ter o a igual a 2. E, então, se o a for diferente de 2, o menos a mais 2 vai ser diferente de 0. Ou seja, nós precisamos considerar os casos em que o a ele é diferente de 2 e o caso em que o a é igual a 2. Então, esse caso aqui, menos a mais 2 é diferente de 0, é equivalente a dizer que o a é diferente de 2, e menos a mais 2 igual a 0 é equivalente a dizer que o a é igual a 2. Então, no caso em que o a é diferente de 2, ou seja, menos a mais 2 é diferente de 0, nós então podemos dividir ambos os lados dessa equação aqui por menos a mais 2. Ou seja, nós multiplicaremos por 1 dividido por menos a mais 2 de ambos os lados da nossa igualdade. E aqui também, 1 dividido por menos a mais 2. Então, nós teremos daqui menos a mais 2 dividido por menos a mais 2 vai ser 1. E essa divisão está bem definida, porque o menos a mais 2 é diferente de 0. Então, nós teremos 1 vezes x, que é simplesmente x, igual a 0 vezes 1 dividido por menos a sobre 2, que é 0. Portanto, nós teremos que o x é igual a 0. Agora, substituindo esse valor de x igual a 0 na segunda equação, nós teremos que o 3y mais o a mais 1 vezes 0, que é o valor de x, igual a 7. Então, a mais 1 vezes 0, isso aqui vai ser 0. Segue-se então que 3y igual a 7, portanto, y igual a 7 terços. E por fim, substituindo esses valores de x igual a 0 e y a 7 terços na primeira equação, nós teremos. Então, eu vou fazer isso aqui em cima. Z mais 2 vezes o y, que é 7 terços, mais a vezes o x, que é 0, isso igual a 5. Então, z mais 2 vezes 7, 14 terços, mais a vezes 0 é 0, igual a 5. Ou seja, nós teremos z igual a 5 menos 14 terços, portanto, o z é igual a 1 terço. Portanto, quando o a é diferente de 2, o nosso sistema ele vai ser possível, porque ele vai possuir uma solução, que é x igual a 0, y igual a 7 terços e z igual a 1 terço, e a solução vai ser única, porque uma vez assumida essa condição aqui, necessariamente, então, resolvendo o sistema de baixo para cima, então,
da última equação em direção à primeira equação, nós obtemos necessariamente esses valores, x igual a 0, y igual a 7 terços e z igual a 1 terço. Portanto, para a diferente de 2, o nosso sistema é do tipo SPD. Então, nós vemos que quando o A é diferente de 2, o nosso sistema é do tipo SPD, sistema possível e determinado. Então, nós vamos analisar agora o que acontece quando o A é igual a 2. Então, tomando essa terceira equação do nosso sistema, menos A mais 2 vezes x igual a 0, como o A vale 2, então nós teremos aqui o coeficiente do x vai ser menos 2 mais 2 vezes x igual a 0. Menos 2 mais 2 é 0, então nós teremos 0 vezes x, que dá 0, x igual a 0. Ou seja, 0 igual a 0, porque 0x vai dar 0. Ou seja, essa linha aqui vai ser uma linha nula. Essa equação aqui vai ser uma linha nula no nosso sistema. Então, essa terceira equação aqui, que vai ser, está dizendo então que 0 é igual a 0. Como essa condição ela é sempre satisfeita, essa equação é sempre verdadeira, não importa quais valores de z, y e x que nós escolhemos, então ela não é relevante para a resolução do nosso sistema. Então, nós podemos desconsiderar essa equação. Então, mantendo a primeira e a segunda equações, nós teremos z mais 2y mais, lembrando que o a então é 2, então nós teremos 2x igual a 5. E na segunda equação, 3y mais o a que vale 2 mais 1 que dá 3 vezes o x igual a 7. Então aqui nós temos um sistema com duas equações e três incógnitas e ele está na forma escalonada. Então nós já vimos que esse sistema aqui ele será do tipo sistema possível e indeterminado. Então, escolhendo um número real qualquer, um t pertencente aos reais, número real qualquer, e fazendo x igual a t, substituindo esse valor de x na segunda equação, nós teremos 3y mais 3 vezes o x, que é t, igual a 7. Ou seja, 3y igual a 7 menos o 3t está positivo, ele passa negativo. Então, menos 3t. Portanto, o y vai ser igual. Então, o 3 está multiplicando, ele passa dividindo. 7 menos 3t dividido por 3. Então, o y ele será dessa forma aqui. E agora, substituindo os valores de x e y na primeira equação, nós obteremos z mais 2 vezes y, 2, isso será 2 terços vezes 7 menos 3t, mais 2x, que vale t, igual a 5. Então, z mais 2 terços vezes 7, isso vai dar 14 terços, menos 2 terços vezes menos 3t, isso vai ser menos 2t, mais 2t, igual a 5. Então, menos 2t mais 2t é 0. Então, nós ficamos com z igual a 5 menos 14 terços. Então, o z ele vale 1 terço. Portanto, o conjunto de solução do nosso sistema vai ser o conjunto das triplas ordenadas, cuja primeira coordenada, então, nós vamos chamar de... A primeira coordenada vai ser a x, que é t. A segunda coordenada, que é o y, é 7 menos 3t dividido por 3. E a terceira coordenada, terceiro termo, que é o z, é 1 terço. Onde o t, ele pertence aos reais. Então, o conjunto de solução do nosso sistema é esse daqui. Para cada valor de t, nós temos uma tripla ordenada, que é a solução do nosso sistema. Portanto, nosso sistema ele possui solução e possui infinitas soluções, porque para cada valor de t nós temos uma solução diferente. Ou seja, quando a é igual a 2, o nosso sistema ele é SPI. E isso conclui a resolução do nosso exercício. Por hoje é só, espero você na próxima videoaula.